Fala galera! Em 1981, um terrível assassinato abalou a pequena cidade de Brookfield, nos Estados Unidos. O caso viria a ganhar contornos ainda mais escabrosos após o casal Warren entrar no meio e dizer para as autoridades que o verdadeiro responsável pelo crime era o diabo. Os demonologistas gozavam de relativo prestígio naquela época e a teoria sobrenatural foi levada aos tribunais. Essa premissa absurda serviu de inspiração para Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Será que o filme é fiel ao que realmente aconteceu? Ou será que usa e abusa de liberdades criativas para contar a história? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Antes de tudo, desculpem essa minha voz de pato rouco, tá? Graças a Deus é só uma gripe. Não há como eu falar sobre esse episódio macabro sem entregar spoilers de Invocação do Mal 3. Não que eu vá esmiuçar o que acontece nessa ou naquela cena, porém, ao narrar detalhes sobre o caso, vou revelar informações importantes presentes na trama do filme. Em 16 de fevereiro de 1981, o jovem Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos de idade, assassinou brutalmente Alan Bono, o proprietário de um canil onde sua namorada Debbie Glatzel trabalhava. Além da própria Debbie, outras duas pessoas testemunharam o crime: a Wanda, que era irmã da Debbie, e Mary, sua prima, ambas menores de idade. Em minhas pesquisas pela web, encontrei explicações diferentes que teriam motivado a desavença entre os dois homens. A teoria mais branda diz que o Bono se recusou a deixar o Arne e a Debbie sozinhos enquanto eles discutiam um assunto particular, e a teoria mais pesada diz que foi por conta de um comportamento inapropriado do dono do canil para com a Mary, de 9 anos, que o Arne o esfaqueou diversas vezes. O filme cria uma outra situação, onde o Arne, por ciúmes da Debbie, mas já sob suposta influência do diabo, parte pra cima do Bono. O que aconteceu mesmo, só eles sabem. Mas o fato é que ambos haviam tomado uns gorós antes da briga. O cão foi quem botou pra mais beber. Em seu depoimento, Arne confirmou às autoridades que tanto ele quanto a vítima haviam ingerido bebida alcoólica naquela tarde. Johnson foi encontrado vagando numa rodovia próxima ao local do crime, completamente ensanguentado. Durante o interrogatório policial, o rapaz disse lembrar de poucas coisas, que não conseguia recordar detalhes do acontecimento. A pequena cidade de Brookfield, no estado de Connecticut, não via acontecer um caso de homicídio há quase 200 anos. E ninguém imaginava que o ocorrido fosse tomar proporções gigantescas. Pouquíssimo tempo após o garoto ser preso, os Warren procuraram a polícia local para dizer que o crime foi motivado por uma possessão demoníaca. O casal conhecia o Arne de outra ocasião envolvendo capirotagem. Em março de 1980, um ano antes do crime, Lorraine e Ed Warren foram chamados para ajudar a família da Debbie Glatzel num episódio macabro envolvendo David, o irmão caçula da moça, que na época tinha 11 anos de idade. Segundo a mãe deles, a Judge, o garotinho passou a apresentar um comportamento estranho após visitar a casa em que sua irmã iria morar com Arne depois do casamento. Ele contou para a mãe que viu coisas naquele lugar, e após essa ocasião, a vida do menino virou um inferno, quase que literalmente. Ele acordava no meio da noite gritando, dizendo que havia sido atacado por uma criatura de olhos negros, cascos e chifres. Os Glatzel solicitaram ajuda psiquiátrica, mas nada de anormal foi encontrado. Quando hematomas e arranhões começaram a aparecer no corpo do David, seus pais, apavorados, decidiram pedir ajuda à Igreja Católica, que enviou um padre para abençoar o lar da família. E isso aparentemente deve ter irritado ainda mais a tal entidade
atividade diabólica, porque o David passou a convulsionar, cuspir, chutar, morder e xingar. Segundo relatos da Judy Glatzel, publicados numa matéria do The New York Times, seu filho parecia também estar sendo estrangulado por mãos invisíveis. Os Warren estavam convictos de que se tratava mesmo de uma possessão demoníaca. Em uma entrevista à revista People, a Lorraine disse ter visto uma névoa preta próxima ao David, enquanto seu marido Ed o entrevistava, um sinal de que forças malignas cercavam o garoto e ele precisava ser exorcizado, visto que o menino estava possuído por 43 demônios, isso mesmo que você ouviu, e exibia uma força descomunal. Para contê-lo durante os rituais de libertação, era preciso, além dos demonologistas, a ajuda dos pais do David, sua irmã Debbie, seu cunhado Arnie Johnson e 4 padres católicos. O número de padres varia de acordo à fonte. Umas dizem que foi 4, outras 5, outras 6, e numa entrevista que você encontra aqui mesmo no YouTube, o próprio Ed Warren diz que foram 7 padres católicos. O número de padrecos pouco importa. O que interessa é que o Arnie Johnson esteve presente durante esses rituais. E foi durante uma dessas sessões de exorcismo que, segundo a Lorraine, o Arnie Johnson cometeu um erro fatal. Ele teria convidado as entidades malignas a possuir o seu corpo e deixar a criança em paz. Se essa proposta indecorosa lhe pareceu familiar, é porque você, assim como eu, assistiu ao Exorcista. É exatamente isso que acontece no filme estrelado pela Linda Blair. Após o Arnie assassinar o Alan Bono e não se recordar do ato, os Warren deduziram imediatamente que o rapaz estivesse sob influência do demônio. Aliás, demônios no plural, né? Porque eles eram 43. Naquela época, final dos anos 1970, início dos 80, os Estados Unidos viviam um período que ficou conhecido como Satanic Panic. Tudo de ruim que acontecia, o culpado era o capeta, coitado. Fenômenos paranormais, forças do além, o sobrenatural, vinham atraindo a atenção e o interesse das pessoas. E claro, a indústria de cultura e entretenimento, as emissoras de TV, as editoras, os estúdios de cinema, os jornais e as revistas passaram a explorar bastante o assunto. O advogado do Arnie também resolveu surfar essa onda. Martin Minnelli, influenciado pelos Warren e acreditando que a mídia sensacionalista o ajudaria a libertar seu cliente, decidiu usar a teoria de possessão como argumentação de defesa. Minnelli, que no filme é interpretado por uma mulher, reuniu testemunhas para relatar os acontecimentos inexplicáveis que cercavam os Glatzel e a proposta de troca feita pelo Arnie ao suposto demônio durante o exorcismo. A estratégia não deu certo. Nenhum padre concordou em testemunhar e a Igreja Católica negou totalmente o seu envolvimento prévio no caso, dizendo que se algum dia houve o exorcismo do David Glatzel, o ritual foi realizado sem autorização da Igreja. Para piorar, os Warren foram considerados pelos membros do júri como testemunhas não confiáveis. Transformado numa grande piada, o caso foi sarcasticamente batizado pela imprensa de The Devil Made Me Do It. O diabo me fez fazer isso, o título original do filme. Sem provas ou evidências físicas, o juiz Robert Callahan ignorou, desconsiderou o depoimento das testemunhas oculares e condenou Arnie Johnson a uma sentença de 10 a 20 anos de prisão. O veredito desfavorável, no entanto, não impediu os Warren de faturar com o episódio. O caso rendeu o livro The Devil in Connecticut, de Gerald Brittle, escritor contratado pelo casal, e 2 anos mais tarde, em 1983, um telefilme bancado pelo canal NBC, The Devil Murder Case, o exorcista do demônio. Por conta do seu bom comportamento, Arnie Johnson foi libertado após 5 anos de prisão. Ele aproveitou o período de reclusão para finalizar seus estudos e se casar
casar com a Debbie Glatzel, com quem vive até hoje. Invocação do Mal 3 é parcialmente fiel aos acontecimentos. Em relação à motivação do crime, o exorcismo do David Glatzel e o desafio do Arnie ao demônio, o filme se atém aos fatos. Fatos. O que foi publicado na imprensa e dito pelas testemunhas oculares na época. Porém, o longa-metragem exclui totalmente o desenrolar do caso nos tribunais, preferindo investir e inserir na trama uma personagem ficcional, uma mestre satanista, que seria a responsável por invocar o capeta. O relacionamento dos Warren com os Glatzel não teve um final feliz. Anos mais tarde, durante a reimpressão do livro The Devil in Connecticut, Carl Glatzel Jr., o filho mais velho, e David, o caçula, que havia sido possuído pelo capeta antes do Arnie, processaram os demonologistas, dizendo que eles não só exploraram a fé, o fervor religioso dos seus pais, mas também as doenças mentais não diagnosticadas dos envolvidos para faturar uma grana. Segundo os irmãos, a possessão foi uma grande farsa inventada e que isso, a curto prazo, provocou a má reputação e isolamento de sua família. Quem acompanha meu canal, já é inscrito e inscrita há algum tempo, sabe que minha opinião sobre a Lorraine e o Ed, principalmente sobre o Ed, não é das melhores. Em vários casos que eles participaram, esse tipo de reclamação por parte dos envolvidos é bem semelhante e corriqueira. E agora, dando uma de advogado do diabo, não há como a gente saber se rolava mesmo picaretagem ou se as famílias processavam o casal por ganância, por não estarem satisfeitas com os acordos financeiros firmados. Curiosamente, nesse retetê todo envolvendo os Glatzel, a Debbie e o Arnie Johnson se mantiveram firmes ao lado dos Warren, nunca duvidaram do teor sobrenatural dos acontecimentos, tanto que eles aparecem em alguns promos de divulgação do longa-metragem. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que outras pessoas de bom gosto conheçam o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos medrosos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!